Hoje eu quero mostrar para vocês algo que eu estava muito curioso para avaliar. O nosso primeiro desmame no sistema Faceline. A gente pesou as terneiras 20 dias após o desmame e eu vou te mostrar a média que elas deram. Para você que não me conhece, sou Paulo Custódio e estou utilizando o auxílio da inteligência artificial para melhorar a gestão e o manejo lá na fazenda. Essas são as terneiras do lote mais pesado, que foram desmamadas há cerca de 20 dias. No dia do desmame, elas tinham dado uma média de 270 quilos. E agora, 20 dias depois, a gente pesou novamente e elas deram 275 quilos de média. Ou seja, mesmo logo após o desmame, elas seguraram muito bem. E você vai entender um pouco mais, talvez não tenha sido totalmente aquilo que a gente planejou, porém eu gostei muito do resultado. Eu sempre tive, os mais antigos falavam, que o primeiro mês do desmame, os terneiros sempre vão perder peso. Ou seja, é um mês que eles perdem peso, ou seja, você perde 30 dias perdendo peso, depois mais uns 30 dias para recuperar. Nesse nosso primeiro ano, onde a gente fez esse sistema utilizando a orientação da inteligência artificial, a gente notou que fazendo esse sistema de desmame, a gente teve muito menos estresse com as terneiras e elas conseguiram nesses 20 dias, além de manter o peso, ganharem 5 quilos a mais. E o mais interessante, e que eu acredito que eu consiga melhorar no próximo manejo, é o seguinte: se vocês notarem onde estão essas terneiras, elas estão numa região onde era a barragem. Tá vendo ali aonde tinha água? A barragem, vou botar aqui, ó, a barragem. Tudo isso aqui elas estariam dentro d'água, para vocês entenderem. Lá atrás, ó, lá atrás é onde tem o milheto, que era, ó, aqui era o milheto onde elas deveriam estar. Então, o sistema ele não ficou bem como eu queria, porque elas não ficaram só em cima do milheto, elas acabaram caminhando mais e comendo essas graminhas, essas coisinhas que tem aonde antes eram águas. Mas olha o aspecto delas, ainda tão muito bonitas. E o mais interessante é que esse resultado veio num cenário não perfeito. Esse campo, que era para ser o milheto, ele na verdade, originalmente, ele tem Tifton. Porém, eu não soube manejar, e aí veio as plantas invasoras, e aí a minha ideia nesse projeto é recuperar essa área. Mas nesse momento a gente fez milheto, e se tu notar, eu vou botar um play aqui, se notar essa área, ela tá cheia de plantas invasoras. Então não é aquela pastagem linda, aquela pastagem onde as terneiras entram e comem. Olha os pezinhos de Tifton. Consegue ver ali os pezinhos de Tifton. Então no meio dessa sujeira, dessas plantas invasoras, do anone, do alecrim, da carqueja, tem os Tifton no meio e tem também um milheto aí perdido. Ou seja, não foi o melhor local, não consegui durante esse período ter uma boa pastagem para essas terneiras no desmame. Claro que elas estavam suplementadas com engordador pastagem no coxo, porém essa é a minha pastagem. Vocês já tinham visto uma pastagem de Tifton assim? Ou a de milheto, né? Então, deixa aqui nos comentários, até se você tem ou já teve essa questão das invasoras no Tifton, o que que você fez? Até depois eu vou gravar um vídeo falando qual é a nossa ideia de fazer, para no próximo verão eu conseguir desmamar as terneiras numa pastagem boa, de preferência no Tifton. E como eu falei, além dessa sujeira toda, ó, mais o Tifton aqui, ó. Os pezinhos de Tifton. Tem. Se tu olhar bem, se tu procurar bem, você racha. E além dessa questão do Tifton, tem a reforma da barragem. Ali, ó. Tá vendo lá a barragem? Lá onde elas estão, até se tu notar lá naquela pontinho preto, lá são as terneiras. Aqui tudo era água. Tudo era água. Então, além disso, nesse mesmo potreiro, a gente que está fazendo a reforma da barragem, então elas acabavam se espalhando bastante, porque elas iam comer em todo o campo, não ficaram só em cima da onde era para ser
a pastagem. Ou seja, elas não ficaram tão concentradas, caminharam mais, procuraram talvez um alimento melhor que agradasse mais elas, então gastaram mais energia, não conseguiam encher a boca, né, como se fala, e isso pode ter contribuído para elas ter ganho apenas, vamos botar entre aspas, 5 quilos nesses 20 dias do desmame. E para mim, o principal ponto positivo aqui não é só olhar os 5 quilos de diferença, é entender que essas terneiras passaram pelo estresse do desmame e ainda assim elas conseguiram manter o desempenho. E isso me deixou muito satisfeito, principalmente porque foi o primeiro ano em que a gente fez esse desmame no sistema de Faceline. É o primeiro ano que eu decidi transformar a gestão e o manejo na fazenda, utilizando a inteligência artificial. E claro, a gente já tem uma base genética boa pelas inúmeras IATFs que a gente já vem fazendo, mas mostrando esse vídeo, mostrando essa pastagem, até vou mostrar novamente, mostrando essa pastagem, você pode notar que ainda tem muito o que a gente fazer para crescer nesse novo sistema aqui na nossa fazenda. E para quem não viu os vídeos anteriores, onde a gente explicou como é que a gente fez o desmame, as mães ficaram num potreiro lindeiro, separados por uma cerca, num período de 7 a 9 dias. Então, as terneiras perdem o acesso ao leite, mas ainda mantém aquele contato visual e sonoro com as vacas, às vezes cheirando e tudo, porém sem mamar. E a tendência é que isso reduz um pouco o estresse do desmame. Até eu vou colocar um card do vídeo aqui em cima, onde eu explico como é que a gente fez o desmame. E pelo que eu vi nesse primeiro teste, eu considerei um bom desmame. Claro, sempre tem coisas para ajustar. Sempre dá para a gente melhorar o manejo, a pastagem e a estrutura. Principalmente, eu acredito, essa pastagem no pós-desmame. Agora, eu vou gravar em seguida. Vai ter um videozinho, se eu já não postei, daqui a pouco eu vou postar um vídeo onde eu estou desmamando as terneiras mais leves, o lote dos terneiras mais leve, onde nosso plano é em 10 dias manterem elas nesse mesmo local das terneiras mais pesadas, mas depois de 10 dias já colocar numa pastagem de aveia e azevém, que elas já estão vindo, elas estão bem implementadas, acredito que vai dar para a gente fazer isso. E se a gente conseguiu esse resultado, mesmo num cenário que não estava ideal, isso me mostra que esse sistema tem bastante potencial. Então a gente tem uma margem muito grande ainda para crescer. E como a gente sabe, o tempo do campo, o campo tem o seu tempo, então é se organizar melhor para na próxima temporada a gente conseguir um desmame numa condição melhor ainda do que a gente teve agora. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais prático, mostrando o que realmente acontece no manejo da fazenda, já se inscreva aqui no canal. E me comenta aqui embaixo, você faz o desmame no sistema de Faceline? Funciona para você? O que talvez você faria diferente? Eu sei que provavelmente o meu sistema de pastagem não foi o ideal no desmame, mas me conta um pouquinho como é que você faz. Você desmame e já coloca em alguma pastagem? Ou as terneiras seguem no campo nativo? Explique um pouquinho como é que é a rotina do desmame aí na sua propriedade.